este pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Para os corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria: Deus é luz, Deus é amor. Aleluia, aleluia. Esse é o Voz da Assembleia de Deus, operado diretamente de Manaus. Manaus, a casa da Rede Boas Novas. Já vai o nosso agradecimento à Rede Boas Novas, porque senão você nem conheceria ao Amazonas como conhece, nem essa pleiade de pastores, nem o Voz da Assembleia de Deus chegaria a vocês em todo o Brasil e todo o mundo. Tenho bondade de assentar. Muito obrigado pela efusividade com que cantamos o hino 18 da harpa cristã, Grata Nova. Eu quero agradecer a Deus, todos vocês que aqui estão, líderes. Eu acho que é o Voz da Assembleia de Deus com um público mais seleto de líderes que eu faço pelo menos uma vez por mês. Eu gostaria também de ressaltar a presença de Suas Excelências, o deputado Souza, por favor, tenha a bondade de estar em pé, deputado estadual pelo Amazonas, e o deputado Vanderlei Dallas também, que aqui está, deputado estadual também pelo Amazonas. Parabéns, muito obrigado. E também queria que ficasse em pé o pessoal do Liberdade Atrás das Grades. Cadê o comitiva? Está aqui, ó, um grupo Liberdade Atrás das Grades. Deixa eu dizer para vocês que eles não são reclusos, não, eles são missionários que trabalham lá, tá bom? Porque Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Nesse instante, o programa, quando é feito daqui da cidade de Manaus, é sempre um programa desafiador e um programa missionário. E vocês vão constatar isso vendo essa matéria. Vamos lá. Timor-Leste é um país localizado no continente da Ásia, caracterizado por suas belas montanhas e paisagens encantadoras. Esta nação, que por anos sofreu pela devastação da guerra, também conheceu a esperança pelo Evangelho da Salvação, ministrado através de missionários brasileiros, enviados pela Igreja do Amazonas e de Belém. Nós chegamos em 2000 e em 99 tinha acontecido um massacre. Então era um povo ferido, um povo desconfiado. Para se aproximar de alguém, nós começamos então a dar cursos de língua portuguesa. E através dessa aproximação, nós já passamos a ter a oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus e de já começar a colocar em prática o nosso grande objetivo, que era realmente levar o Evangelho ao povo timorense. Durante todos esses anos, a história da igreja em Timor-Leste foi escrita com muita oração, lágrimas e perseverança. Foi quando nós tomamos a decisão de fazer culto escondido na casa de um irmão, dentro da floresta. E de repente alguém entra dentro da casa, começa a tentar enforcar o dono da casa. Eu disse: é eu que você busca, amigo? Eu estou aqui. Itabuca Raukalai, Raumatne. E ele partiu com uma faca para cima de mim, tentou me furar, me esfaquear umas 4 ou 5 vezes. Eu consegui, me livrar dele, e os irmãos correram para me proteger. Foi quando a minha esposa ficou livre, ficou sem proteção. Ele machucou muito minha esposa, e depois nós conseguimos socorrê-la. E veio uma pessoa que eu já tinha feito amigo lá e disse assim: pastor, é melhor o senhor sair daqui porque eles vieram preparados para lhe matar. Então, naquele dia, foi um dia que marcou muito a minha vida. Eu sou muito grato a Deus pela vida desses missionários, porque lá está
o trabalho feito por eles. Em julho de 2013, deu-se início ao processo de transição da igreja que foi fundada por missionários brasileiros para os líderes timorenses. A cerimônia aconteceu na cidade de Dili, capital do país, e contou com a presença de pastores de Manaus. Então hoje, 90% do trabalho no Timor-Leste já é feito pelos nacionais, pelos timorenses. Então o pastor Jonatas e o pastor Samuel Câmara estão de parabéns pela visão de sempre enviar missionários, a igreja de Manaus, a igreja de Belém, nessa parceria com a visão cristã. Em todo o país, a igreja contabiliza cerca de 2.000 membros e 50 templos espalhados em diversos distritos. Esta é a igreja do Senhor, que não para e nem desiste em obedecer à ordem de Jesus em levar o evangelho a todas as nações e continua clamando: Deus salve Timor-Leste. Glória a Deus. Podem aplaudir. Como eu disse, programa feito aqui da cidade de Manaus. Difícil a gente selecionar tanta coisa para apresentar num programa tão breve como esse, né? Mas o espírito missionário. Quantos aqui amam missão? Gritem comigo: eu amo a obra missionária. Quantos aqui trabalharam no Timor-Leste que estão aqui? Fique em pé se tiver. Quantos estão? Fique em pé, por favor. É um exército, olha só. Fique em pé. Aí vê se uma câmera aí vai mostrando. Vejam só. São pessoas que deram parte significante da vida lá no Timor. Já retornaram porque o trabalho que fizeram está sendo continuado pelos timorenses. E estão aqui liderando igrejas e fazendo uma grande obra na nação do Timor, que tem mais de 1 milhão de habitantes, fala nosso idioma como língua oficial, embora muitos dialetos. E nesse tempo de trabalho missionário, se eu bem entendi, mais de 2.000 pessoas são membros das igrejas lá, não é? Isso é extraordinário, que esse país possa orar pelo Timor, mas também orar para Deus abençoar a igreja no Amazonas. Muito obrigado, parabéns pastores, continência, nossa homenagem para todos vocês. Vamos então a mais uma página missionária que ela ferve o meu coração quando eu me direciono para cá. Se for de dia é difícil até dormir, que eu fico olhando, é a única viagem que eu faço na janela do avião. Todas eu gosto do corredor, mas quando é para vir para cá de Belém do Pará, eu faço na janela para ficar olhando cada rio, cada lago, a mata, a imensidão do Amazonas, e pensando que no meio dessa grande floresta amazônica existe uma pérola preciosa chamada Igreja Assembleia de Deus, que faz uma obra estupenda. Então, você já foi para o Timor, levado pela Assembleia de Deus no Amazonas e pela Rede Boas Novas, mas agora vamos dar uma viagem. Olha que coisa bonita. Amazonas, o maior estado do Brasil. Aqui todos os lugares são distantes e de Manaus para a Vila do Novo Céu não seria diferente. Pegamos lancha, estrada e depois de 5 horas chegamos ao nosso destino. Mas tudo isso valeu a pena, pois estamos em uma obra missionária. Logo o sol nasceu e a equipe já estava em campo, percorrendo as ruas da Vila do Novo Céu, uma comunidade com cerca de 650 habitantes, carentes do amor de Deus. Por este motivo, este lugar foi escolhido para sediar a 4ª ação missionária coordenada pelo pastor Valdemir Nobre, onde alunos da Escola de Líderes do Ibadã, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, realizam trabalhos sociais, como atendimento médico, fisioterapêutico, psicológico, escolar e cortes de cabelo. Mais de 500 pessoas tiveram atendimento na somatória de todos esses serviços que foram prestados. E nós então temos este objetivo de levar essa qualidade de vida aos lares, às pessoas que precisam. Com
Com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas, os missionários se dividiram em equipes para abençoar outras comunidades. Nós estamos saindo agora aqui da comunidade do Novo Céu. Vamos embarcar para o Lago do Iauaçu, na comunidade Peniel, onde lá já tem uma turma de irmãos que está atendendo ao povo daquela comunidade. E nós vamos lá conferir de pertinho esse trabalho que está sendo realizado. Chegando à comunidade Peniel, o pastor Alcimar, que coordena as igrejas desta região, nos fala sobre o trabalho que a igreja realiza nessas comunidades durante todo o ano. A igreja aqui continua o trabalho evangelístico, né? Casa em casa. E isso tem motivado o crescimento. Continuamos a nossa jornada e ao chegarmos na comunidade Monte Sinai, percebemos a satisfação dos irmãos em receberem os serviços oferecidos por aqueles que deixaram o conforto do seu lar para ajudar o próximo. Essa obra nós sabemos que não é nossa, é de Deus. Então eu deixei meu conforto em casa, meu salão, abrindo mão de tudo para mim chegar até ali, visitar aquelas famílias que são famílias carentes, que precisam de mim, de cada um de nós. E para mim foi uma satisfação imensa, um prazer imenso e continuo fazendo essa obra. Isso é muito bom ter esse envolvimento com a sociedade, porque vai mostrar o lado que a igreja é, né? O lado espiritual e o lado social, né? Que é muito importante para numa margem de rio que vivemos aqui, interior, deserto. Esperamos que não só hoje, mas que sempre possam aparecer conosco. Esta é a verdadeira religião, amar o próximo como a si mesmo. É assim que a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas vai avançando, alcançando as comunidades ribeirinhas através do amor de Deus. Que alegria! Cadê o Valdemir? Tá por aqui o Valdemir? Não. Hoje tá aí o Valdemir. Fica em pé, rapaz. Aí tá aí o Valdemir, o pastor. Vocês já perceberam? A gente mata a cobra e mostra a cobra morta. E o cacete que a gente usou. Quem mais foi com o Valdemir nessa viagem missionária? Fica em pé também. Pode. Isso. É muito legal ver vocês fazendo essa obra linda. Tá bom? Parabéns. Nota 1000 para vocês. Na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, o verso de número 16, 17 e 18 diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Assentem-se por um pouco, muito rápido. Eu acho que ao longo da história eu já refleti sobre isso para minha própria alma e também em algum púlpito de igreja ou diante de alguma câmera de televisão. Mas hoje eu queria, com muita brevidade, nesse clima de cessação da atmosfera missionária, de avanço da igreja, de amor pelas almas, de papel da igreja, da atividade fim da igreja do Senhor Jesus, que é exatamente fazer as pessoas serem felizes, desfrutarem do amor de Deus, e esse é o nosso grande papel. Demais é tudo acessório, tudo muito acessório, mas esse é o nosso papel. Eu gostaria de estimular principalmente os líderes que aqui estão, pastores, sobre uma frase, um tema, que seria de olho nas crianças, nos jovens, nos idosos e nas pessoas mais simples. Pastores, líderes, de olho, abra o olho. Coloque o olho sobre as crianças da igreja e desse país,
sobre os jovens, adolescentes e jovens, os velhos, idosos e sobre as pessoas mais simples, porque elas têm uma mensagem para dar para o Brasil, para o mundo, para a sociedade, para os governos e também para os líderes, para os pastores e para as igrejas também. Mais uma vez, repita comigo, ó, crianças, adolescentes e jovens, idosos e pessoas mais simples socialmente. E quem diz isso não sou eu. Eu não tenho autoridade para dizer nada para vocês que não proceda de quem é Senhor de todos nós e Senhor da igreja e Senhor do céu e da terra, Deus. E a Bíblia trata de coisas e temas que a gente pensa que ela não trata. Ela nos chama atenção para coisas que a gente imagina que não tem nada a ver conosco. É o caso que eu estou propondo nessa pequena reflexão bíblica fundamentada nesse texto. E eu gostaria de contar para vocês um episódio interessante acontecido aqui no Amazonas mesmo, e mais pastores é que entendem disso. Vocês sabem que às vezes existem campos, não é que nós chamamos igrejas, nós chamamos de campos que a gente assume como pastor. E eu lembro, faz muito tempo, eu tenho 57 anos, mas comecei com 14 anos a frequentar convenções. E numa convenção, eu não vou citar o nome dos dois pastores para não... eu acho que já estão até no céu, um, o outro ainda vive. Naquela convenção, um pastor, era pastor na cidade de Tefé. A cidade eu posso dizer. E ele veio na convenção trazendo uma preocupação. Qual era a preocupação dele? A preocupação dele é que ele tinha sabido, através de outro, que existia um outro pastor que andava contando que Deus tinha revelado para ele que ele ia pastorear a igreja em Tefé. Aí, hoje isso tem menos significado, tal tamanho da igreja, mas antigamente, não é? Isso fazia um barulho. Aí o pastor veio na reunião convencional e disse assim: irmãos, abram o olho. Cuidado com esses pastores que estão recebendo som e visão para ser pastor na igreja dos outros. Abra o olho. Eu lembro como se fosse hoje, esse pastor na nossa frente dizendo assim, ó, isso. Como vocês são pastores, muitos estão rindo, tem aqui uns mais idosos que estão até relembrando o fato, não é? E dali para frente, nós todos em convenções, quando tinha algum assunto assim que a gente achava interessante, a gente dizia, abra o olho. Tá? Hoje eu estou aqui, lembrei disso, e pensando em ouvir da Bíblia de Deus sobre esse assunto, veio no meu coração, eu botei o pé ali quando vi você e disse assim, eu podia botar um título, que eu não boto muito título em mensagem, um título muito teológico, e aí eu fiquei inspirado, lembrei daquele assim, ó, abra o olho para enxergar as crianças, os adolescentes e jovens, os anciãos da igreja e as pessoas socialmente mais simples. Por que, pastor? Porque Deus sempre teve um cuidado muito especial com essas classes de pessoas. Segundo, porque essas classes, representadas pelas crianças, adolescentes, jovens, anciãos e pessoas bem mais simples da igreja, tendem a ser esquecidos por nós e ser relegado a segundo plano. Isso acontece nos governos, acontece na sociedade, acontece na previdência social, acontece em tudo. Por quê? Porque sempre se dá mais valor àquelas pessoas que estão na flor da idade, que são os casais, os adultos, eles estão produtivos, eles é que fazem, que trabalham, que estão gerando riquezas, ganhando dinheiro, portanto investindo, eles são mais presentes, eles é que decidem mais as coisas, e as crianças ficam às vezes em desvantagem, e os adolescentes e jovens também, e idosos nem se fala, quando a própria sociedade diz
está dizendo: idosos e inativos são um peso para a sociedade, não produzem e consomem. Crianças são uma dificuldade para a sociedade. Os governos e autoridades dizendo: jovens e adolescentes, um perigo, violência e outras coisas mais. E aí vem Deus e diz: vocês estão enganados, redondamente enganados. Aí é que está a mina. É para essas classes e para esses grupos que vocês devem estar atentos. Na nossa Constituição brasileira diz: todo mundo é igual perante a lei. E não é bem assim que a gente vê. Nós estamos saindo de um caso agora sendo julgado, onde todos os brasileiros, logicamente, que não são juristas e tecnicistas, estão totalmente frustrados, porque o resultado não podia ser aquele que está sendo. Todos são iguais perante a lei. Ora, tornar grandes iguais é uma coisa fácil. Tornar quem tem força e se defende socialmente, poder e dinheiro, é fácil. O difícil é: todos são iguais perante a lei, embora não sejam iguais na vida real. O difícil é Deus levantar e dizer: eu não faço acepção de pessoas, portanto, para mim, eu consigo fazer com que todos sejam iguais, embora na realidade não sejam. Mas eu consigo ver assim. Eu consigo, para mim, todos valem a mesma coisa, o mesmo peso, a mesma medida. Não um nem dois. Aí o Senhor Deus começa, desde o começo da sua história, tratando bem desses segmentos. E aqui aconteceu um problema sério, não é? Os discípulos não tinham como resolver o problema. A igreja estava reunida, 120 pessoas orando, esperando, conversando, durante 10 dias. E Deus resolveu fazer um movimento diferente. A igreja tem que ter movimento de Deus. A igreja não é de pastor, a igreja não é de ninguém que bota a forma nela. Uma igreja tem que ter movimento de Deus. E o pastor tem que estar pronto para aquilo que Deus quer fazer. De novo, de diferente. Desde que seja dirigido por Deus, o Espírito de Deus resolveu desarrumar. E era som como de um vento, língua como que de fogo. Cada um começou a falar. A única vez que eu vejo 120 pessoas falando idioma diferente, pregando ao mesmo tempo. E uma multidão veio em redor da igreja, que estava chamada cenáculo, e sem microfone, sem canal de ouvido, sem fone de ouvido, cada um ouvia a pregação que uma pessoa fazia no seu próprio idioma, falando das grandezas de Deus e da realidade da vida daquela pessoa. 120. Deus faz essas coisas e tem que fazer. Se a igreja for só formatada do jeito que é, e for só uma associação, for só uma reunião, for só um clube ou coisa parecida, isso não é igreja. E aí, amigos, as autoridades começaram a mandar a polícia, dizer: pare com isso, acabe com barulho, todo mundo está vindo para cá, a rua está sendo interditada, gente vindo aqui, juízes, líderes, dizendo: esse povo está todo embriagado, senta o pau neles, manda dar um banho, bota todo mundo na cadeia. E ninguém estava preparado para aquele instante. Até que o Espírito de Deus pegou um Zé Ninguém, um cabra muito mole, que o último capítulo da história dele era ter se escondido e negado que conhecia Jesus para uma mulher, para uma criada, dizendo: você faz parte. Ele disse: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele era fanfarrão. Diante de Jesus ele disse assim: ainda que me matem, eu não te deixarei. O Senhor Jesus disse: calma, Pedro. Olha, eu quero te dizer que Satanás já pediu para cirandar contigo e acabar contigo. Tu ia virar farofa na mão dele, se eu não tivesse te amparado e intercedido por ti. Aí Pedro disse: não, de jeito nenhum, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou não sei o quê. O Senhor disse: deixa eu te dar um sinal. Antes que o galo cante nessa madrugada, e aqui na Amazônia a gente ouve galo cantar, principalmente quando vai para o interior, né? 3 da manhã, 5 da manhã, os galos cantam muito e é gostoso ouvir. Antes que cante o galo, tu vais me negar 3 vezes. Esse camarada não tinha moral nenhuma para se levantar diante de ninguém, para responder coisa nenhuma. Mas a igreja do Senhor estava no movimento de Deus. Aí o que foi que o Espírito de Deus mandou ele responder? Ele se levantou, numa autoridade grande, disse: psss, habitantes de Jerusalém, povo que vive e vem nessa cidade, passa nessa cidade, atenção,
Estas pessoas não estão embriagadas como vocês pensam. Sendo esta 9 horas da manhã, isso não existe. Vocês é que estão malucos. O que está acontecendo com esse povo, com essa igreja que vocês conheciam, ela muito comportadinha, caladinha, cada um de vocês conhece. O que está acontecendo com esse povo foi o que Deus prometeu, o que Deus pensa, o plano de Deus e o que Deus mandou que Joel falasse. 800 anos atrás desse momento, Deus já abriu os olhos, disse assim: Joel, abre o olho e abre a boca e fala. E o que o Senhor falou 800 anos? Qual a resposta para isso? E acontecerá, diga comigo, acontecerá. Não há dúvida, vai acontecer, amigos. Acontecerá. Diz o Senhor, não é o presidente, não é ninguém, diz o Senhor que nos últimos dias eu, o Senhor, derramarei o meu espírito indiscriminadamente sobre toda a carne. E vocês vão querer olhar logo para o ministério, para quem usa gravata, para quem é pastor, para quem é bem de vida, para quem está ativo economicamente, para quem é casado, para olhar o que está acontecendo com eles. Mas eu não quero que vocês olhem para esses não, porque esses vocês já olham bastante. Eu quero chamar a atenção de vocês. Abra o olho para aquilo que vai acontecer com as crianças. E abra o olho para aquilo que vai acontecer com os adolescentes e jovens. E dê um pulo. E não fique olhando muito aqueles que vocês costumam olhar e dê um pulo. E os bem idosozinhos, olhem. E também não fique olhando para aqueles que têm mais saúde, estão chegando, têm mais status social, não. Dê um salto de olho e olhe naqueles que são mais frágeis. Quase escravos da vida, que vocês vão ver o que vai acontecer com eles. E vai ser assim. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.